Olá, bem-vindo. Eu sou o Rogério. Neste vídeo vamos responder 10 questões de EJA, questões para professores, pensando aqui no concurso público de PEIF, a preparação. Estamos conhecendo a banca organizadora FGV. São 10 questões. Todas as questões são da banca organizadora FGV e todas as questões foram aplicadas para professores ou pedagogos. Vamos lá responder 10 questões da FGV. Primeira questão, vamos lá. O documento Programa Mais Educação propõe a ampliação e a qualificação da educação de jovens e adultos. Sobre as reflexões do documento sobre o tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa. Essa questão aqui caiu no concurso da Prefeitura de São Paulo, Banca FGV, conforme eu havia dito antes. A EJA deve ser reconhecida nas suas especificidades, assumindo seu papel de atuar na transformação da realidade social e rompendo com a ideia de que seria uma reprodução do ensino fundamental. Sim, a Prefeitura de São Paulo defende essa ideia, essa aqui é verdadeira. Aí a gente vai e tira o que é falso já, né? A primeira verdadeira. Segunda, o público da EJA deve ser atendido em condições estruturais equivalentes a todos os demais educandos, promovendo a equidade. Essa palavra aqui, promover a equidade, é fundamental no currículo de São Paulo. Sempre trabalhando com equidade, promoção da equidade. Isso aqui está certo, verdadeiro. Então, a primeira e a segunda verdadeiras, vamos excluindo aqui o que não for primeira e segunda verdadeira. Fica entre A e D. O currículo da EJA deve contemplar a diversidade, possibilitando a reorganização dos tempos e espaços, configurando um currículo significativo ligado às práticas sociais. Tá certo também. Então, a letra D é o gabarito. As 3 assertivas são verdadeiras. Próxima questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, institucionalizou e integrou as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. A educação profissional técnica de nível médio pode preparar para o exercício de profissões técnicas sem prejuízo do ensino médio? Sim, é possível fazer o ensino técnico concomitantemente ao ensino médio. Então não haverá esse prejuízo. Você não vai parar de fazer um para fazer outro. A educação de jovens e adultos, EJA, destina-se aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Exatamente isso. A primeira e a segunda verdadeira. Vamos já eliminando. Pela eliminação, já temos o gabarito. Então, a última também vai ser verdadeira. A educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, ciência e tecnologia. Letra E é o gabarito. As 3 são verdade. Próxima questão. A história da educação de jovens e adultos, EJA, no Brasil está ligada a Paulo Freire, o projeto de alfabetização pioneiro de adultos que implementou em 1963, atendeu 380 trabalhadores em Angicos, Rio Grande do Norte, e repercutiu por todo o país. Paulo Freire. Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para atender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor do que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe deram os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida. Paulo Freire aí, Pedagogia do Oprimido, com base no texto
é correto afirmar que a EJA, na perspectiva de Paulo Freire, é um sinônimo de um processo de emancipação ofertado aos educandos para aprimorar seu nível cultural. Então, assim, não só o nível cultural, como social também. Aqui faltou mais coisas, né? Aqui faltaram mais elementos para ficar mais completo. O objetivo é ensinar adultos e jovens a decodificar símbolos gráficos como alfabeto. Não. A educação de jovens e adultos não é só para decodificação. C. Está pautada no diálogo com os educandos para desnaturalizar saberes e produzir emancipação social. Letra C é o gabarito. Próxima. Relacione os tipos de políticas para a educação de jovens e adultos às respectivas características. Políticas de educação crítica é 1. 2. Políticas de educação para conformidade. 3. Políticas de educação e formação para competitividade. Então, a primeira. Estabelecem patamares mínimos de caráter universal e de conhecimentos de natureza funcional, úteis para o desenvolvimento econômico. Aqui é a 3. Política de educação e formação para a competitividade. Aqui é a 3. Vamos ver o segundo. Valorizam a gestão de recursos humanos e a formação de instrumentos de promoção da qualidade do trabalho de caráter técnico e racional. Aqui é a 1. Políticas de educação crítica. Por fim, política de educação para a conformidade seria a última aqui, ó. Procura articular modalidades educativas distintas em programas integrados e inclusivos, aceitando espaços e tempos que estão além da escola e suas regras. A letra C é o gabarito aí, 3, 1, 2. Próxima. Vamos lá, 5. A educação de jovens e adultos foi vista historicamente como uma ação compensatória que visava alfabetizar jovens e adultos que tiveram suas trajetórias escolares interrompidas ou acidentadas, com o alargamento dos dispositivos legais garantidores da educação. A EJA passa a ser de oferecimento obrigatório pelo poder público e direito aos cidadãos. De acordo com o parecer 11 de 2000 do Conselho Nacional de Educação, a EJA possui 3 funções necessárias. Uma delas se constitui, segundo o parecer, no próprio sentido da educação de jovens e adultos. A função. Então, quais são as 3 funções? É a função reparadora, isso a gente tem que gravar. Função reparadora, função equalizadora e função qualificadora ou permanente. Então, a gente tira fora diretora, não tem essa função, e nem restabelecedora. Essas duas caem. Aí a gente tem que reparar as outras, né? Perceber as outras aqui para ver se bate. Reparadora, através da qual o indivíduo que teve sustada sua formação, qualquer que tenha sido a razão, busca restabelecer sua trajetória escolar. Na verdade, a função reparadora, ela não se refere apenas à entrada de jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, mas aí, pela reestruturação, mas pela restauração de um direito que a eles foi negado. Tá? Então, a letra A também não é. A B, equalizadora, que significa que a entrada no circuito dos direitos civis e a efetivação de um direito historicamente negado pelo poder público às camadas populares da sociedade. A equidade, no caso, que seria a função equalizadora, se relaciona com a igualdade de oportunidades, que possibilite oferecer aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho. Então, a equidade sempre é aquela ação de tornar mais igual o acesso. Então, aqui também não é a letra E, é o gabarito certo,
qualificadora ou permanente, que tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Letra E é o gabarito. Próxima. 6. Tem sido observado em todas as regiões do país um processo de juvenilização dos estudantes da educação de jovens e adultos. Tal fato, de acordo com as autoras, deve-se ao fato, as autoras aí, de Pierro e Ribeiro, a falta de interesse dos jovens em estudar. Não é a questão da evasão escolar, vamos dizer assim, é muito mais complexo que isso. Sabemos. A letra A já não pode ser. Não é só... a falta de interesse não causa tamanha evasão. Dinâmica escolar brasileira e as pressões oriundas do mundo do trabalho. Sim, segundo as autoras, é isso. Letra B. Aqui, desemprego massivo da população, não só o desemprego, mas a dinâmica escolar também. A escola também contribui para essa evasão. Falta de estrutura e financiamento do ensino regular. Não só isso. Também tem a questão do desemprego. A ausência de fiscalização por parte do poder público também não. Letra B é o gabarito. Próxima. Leia o fragmento a seguir. As diretrizes curriculares nacionais da educação de jovens e adultos prevê que a educação de jovens e adultos considerará situações e os perfis dos estudantes e suas faixas etárias. Para tanto, estabelece os princípios de... Aqui você vai encontrar a resposta na resolução CNE-CB número 1, de 5 de julho de 2000, que vai dizer o quê? Para tanto, nessa parte aí, estabelece que vai dizer o quê? Parágrafo único. Como modalidade dessas etapas da educação básica, a identidade própria da educação de jovens e adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. Então aqui não tem jeito, tem que decorar a lei. E qual que é o gabarito aqui? Equidade, diferença e proporcionalidade. Letra E é o gabarito. Próximo. 8. Parecer CB 11/2000 traz a concepção da educação de jovens e adultos associada às normas e diretrizes nacionais da educação básica, com ênfase nas funções reparadora, equalizadora e qualificadora. Relacione cada uma dessas funções às suas respectivas definições. Reparadora, equalizadora e qualificadora. 1, 2, 3. Vamos lá. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como reparação corretiva. Aqui é a 2, equalizadora. 2 aqui, equalizador. Mais para baixo. Tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Isso aqui, escolares, quadros escolares e não escolares, você pode memorizar que é a qualificadora. Escolares e não escolares, qualificadora. Significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela reestruturação de um direito negado, o direito a uma escola de qualidade, mas também o reconhecimento da igualdade de todo e qualquer ser humano. Essa é a 1, reparadora. 2, 3, 1, gabarito letra A. Próxima questão. Segundo o mais recente relatório global sobre aprendizagem de adultos, publicado em 2017 pela Unesco, existe no mundo mais de 700 milhões de adultos analfabetos. Desse total, 115 milhões são jovens, ou seja, têm entre 15 e 24 anos de idade.
Sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, é correto afirmar que a baixa escolaridade e o analfabetismo de jovens e adultos situam-se somente na faixa acima de 30 anos. Isso aqui não é, e até o enunciado aqui fala, ó, entre 15 e 24, que está um número grande aqui. Então não teria como ser essa a alternativa correta. Está desmentindo o próprio enunciado, não tem como. B. Não houve nas últimas décadas avanços legais nesse campo. Na verdade, houve sim avanços, estudos, enfim, legislações para, de certa forma, incentivar o fim, ou pelo menos a diminuição do analfabetismo. Houve recentemente uma redução nas vagas para essa modalidade educacional. Não. Aqui na verdade é um X, né? Aqui também não. Não houve uma redução nas vagas. Continua normal. Inclusive está até aumentando, né? Atende um grupo homogêneo de indivíduos? Não. E a última. Está inclusa no Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Letra E é o gabarito. Vamos responder a última questão de hoje. Relacione as modalidades da educação básica à respectiva característica. Então aqui a gente tem que analisar as características. Aqui você vai pelos mais fáceis, né? Por exemplo, você pode julgar como fácil educação de jovens e adultos. A gente tem mais ou menos o conceito. Vamos procurar aqui. Integra-se aos diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. Não. Destina-se aos que se situam em faixa etária superior à considerada própria para a conclusão do ensino fundamental e médio. Aqui é Aqui é EJA, né? Então, o que não está com 1 no segundo está fora. Então, a D é a única que a gente pode excluir aqui. Aí, está prevista para a população específica com adequações necessárias às peculiaridades contextuais de cada região. Então, aqui você poderia ter uma dúvida, você poderia ir para a última aqui, ó. Modalidade transversal, olha só, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. É parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Então, qual que é a modalidade de ensino aqui? Transversal, educação especial, que é 2. Então, o último é 2. A gente exclui a A, exclui a C, ficou B e E. Uma dessas duas. Então, aqui, ó, integra-se aos níveis, né, aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. E articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais. Aqui é a 3, né? Educação profissional e tecnológica. Essa aqui, ó, está prevista para a população específica, com adequações necessárias às peculiaridades contextuais de cada região. Aqui é a educação do campo. Tem que ter adequação a cada região. São situações assim diversas e até complexas. Então aí a letra B vai ser o gabarito. 3, 1, 4, 2. Por hoje é só. É isso. Em breve responderemos mais questões da FGV para conhecer melhor a banca organizadora. Até a próxima. Valeu.